Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Queridíssimo amigo Paulinho Boa Pessoa, tudo que vou lhe contar hoje vai exigir por parte de quem está acompanhando essa história o máximo de atenção, para que as pessoas possam ouvir atentamente a tudo que eu estou aqui escrevendo. E olha que eu não sou lá uma grande escritora, mas eu tenho algum hábito sim com as letras. Até porque naquela igreja evangélica, e foi lá que tudo aconteceu, eu tinha uma função que eu sempre amei. Eu era a professora bíblica, a professora da Bíblia. Então eu tinha aquele hábito da escola bíblica da igreja evangélica de atender desde criança, adolescente, jovem e de vez em quando, porque não, pessoas adultas, já maduras, que queriam tirar alguma dúvida comigo. Então, se eu não sou uma escritora, e realmente eu não sou, eu tinha o hábito das letras, eu tenho a didática. Então eu vou procurar deixar o mais leve que eu puder tudo isso que eu tenho para contar, porque a história, olha, a história realmente, ela tem um peso, sabe? Ela tem um peso. Eu diria que é uma história que por si traz uma grande discussão, uma grande carga polêmica. Porque até hoje esse assunto é muito discutido, ainda mais em ambiente de igreja. E eu tinha conhecido aquele trio, esse trio, não é aquele, é esse. Porque eu sempre estive muito próximo a esse trio. E eu sempre admirei. Na verdade, os três já vinham ali de famílias tradicionais daquela igreja. E eu os conheci desde a época da adolescência. Eu fui professora da escola bíblica dos três. Eu estou aqui falando do Tiago, do Washington e da Camila. Esses três, Tiago, Washington e Camila. E foi dali, desde a minha época de professor da escola bíblica, que eu acabei pegando uma certa intimidade com eles. E acabei sendo muitas vezes até a conselheira desse trio. E esse trio é, na verdade, um trio protagonista de tudo que eu vou contar. Eu não sei dizer para você, a essas alturas, quem é que de fato é a pessoa mais importante. Os três são importantes, os três. É por isso que eu tenho que subdividir essa história, embora ela será apresentada numa só peça, mas eu vou subdividir em 3 versões. Vocês vão poder ouvir o Tiago, vocês vão poder ouvir o Washington e vocês vão poder ouvir a Camila, os 3, que com muita fidelidade conversaram comigo e eu anotei e até pedi autorização para eles para poder publicar a história. E hoje o farei muito mais no sentido de prestar um serviço, sabe? A verdade é essa. Eu vou, na verdade, contar essa história
muito mais no sentido de prestar um serviço do que de simplesmente contar uma história qualquer. Quero ter a honra e o prazer de começar toda essa narrativa a partir da ótica do Tiago. Ele vai ser o primeiro a ser focado. E vocês vão entender. Só que eu vou colocar, repito aqui, a versão dos três. A versão dos três. Versão do Tiago. Eu ficava impressionado com ele. Meu Deus, quanto eu era fã daquele meu irmão de igreja. O quanto eu era fã. Era uma admiração que vinha do mais profundo do meu eu, sabe? Eu admirava demais o Washington. Era uma grande admiração. Ele, ainda tão jovem, ele já vinha demonstrando isso lá com a nossa querida professora Geisa da escola bíblica. Lá da escola bíblica ele demonstrava a facilidade que ele tinha para falar. Ele tinha o dom da palavra. E ninguém tinha dúvida nenhuma de que aquele dom só podia ser divino. Porque ele era jovem, menino. Quando nós entramos na escola bíblica, tínhamos por volta de 14 anos. E foi ali que a professora Geisa da escola bíblica descobriu no Washington tantos talentos. Ele era um palestrante inato. A gente tinha certeza de que aquele dom que ele tinha, que era divino, faria dele um grande pregador, um grande pastor. Tanto que, com aquela idade, apenas 26 anos de idade, ele fora escolhido naturalmente. Não houve uma eleição para isso, mas sabe quando a pessoa é guindada ao posto de maneira natural? O Washington chegou àquele posto de maneira natural. Ele fora escolhido para ser o palestrante da igreja. Um primeiro passo, um preparo para que depois ele se tornasse um pastor. E foi assim, usando Albert Einstein, que ele encerrou a palestra dele naquele dia, dentro da igreja, o que já era muito diferente. Até aqueles mais tradicionais, um olhava para o outro assim, tipo, nossa, mas ele tem que citar Jesus. Ele tem que citar os grandes homens da Bíblia, e especialmente o nosso Senhor Jesus Cristo. Citou Einstein. Era o jeito jovem, revolucionário de ser do Washington. Ele terminou a palestra dele exatamente assim: se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem amor. Mas se escolher o amor, com ele, você conquistará um mundo. Acho tão lindo isso. Foi assim que ele terminou aquele seu discurso daquela tarde, citando o cientista Einstein. Como eu o admirava, como ele era sábio, o Washington. Talvez até por isso tivesse recebido um nome tão importante da capital dos Estados Unidos da América, Washington. Que palestra, que dom da palavra. Como eu era fã, na forma que ele tinha, não só de falar, mas de agir também, porque não adianta, se as palavras não combinarem com as ações, não adianta, o homem não se torna admirável. Mas as palavras combinavam com as ações dele. E realmente eu acredito muito em Deus, sabe? Eu, Tiago, acredito demais em Deus,
porque Deus dá os dons a todos, a sabedoria. E Deus dotou o Washington dessas sabedorias todas. No púlpito de uma assembleia, que tinha mais ou menos na igreja umas 300 pessoas naquele dia, um jovem citar a frase de um cientista, ou é muito doido, ou ele não tem medo de mostrar aquilo que todos nós precisamos ouvir. Mas assim era o Washington. Eu sou do tipo tímido, do tipo romântico. Tímido, romântico e apaixonado. Confesso. Apaixonado por ele, Washington. Desde que os nossos olhares se cruzaram pela primeira vez na escola bíblica, quando tínhamos 14 anos, eu senti algo diferente. Não, agora eu não tenho mais medo de assumir isso a mim mesmo e assumo de maneira escancarada. Eu percebi, sabe, que não posso combater os sentimentos mais fortes que existem na minha essência, dentro de mim, e que, portanto, são imperiosos. Para mim, eu não guardo as aspas, mas para minha família e amigos, todos da mesma comunidade evangélica, aí eu guardo todas as aspas com o maior zelo possível. Inclusive, guardava aspas para o próprio Washington, de quem eu acabei de falar. De quem, na verdade, eu estou falando. O Washington, ele terminou a palestra, 26 anos. E a primeira pessoa que apertou a mão dele foi o bispo da igreja. Estava orgulhoso do seu garoto. Washington. Ele tem uma namorada. Eu não falei ainda para vocês. Ele tem a Camila, a sua namorada. Eu não sei o que a Camila vê em mim, mas ela deve sentir ódio de mim, ódio puro. Desde que eu me sentei no salão sacramental, ela não desviou o seu olhar de mim sequer um minuto. Ela não tira os olhos de mim. Ela já percebeu, ela já entendeu alguma coisa. Ela já descobriu, então, alguma coisa. Será? Será que ela descobriu que eu sou um apaixonado pelo namorado dela, pelo Washington? Sou muito falante. A minha tagarelice mental também existe. E foi abafada enquanto eu pensava em tudo isso, pelo som das palmas, enquanto que ele recebia, Washington, os cumprimentos do bispo, e depois desceu as escadas do púlpito e se dirigiu ao seu aposento, ao lado de líderes da igreja. Quase que eu ia me esquecendo. O Washington não é só mais um na vasta lista de personagens de uma igreja. Ele já disse, né? É um líder nato, natural. 26 anos. Ele é orgulho para a família dele, orgulho para a nossa igreja. Sim, ele é orgulho para a namorada dele. Ele é orgulho para mim. A reunião já ia chegando ao fim e eu me levantava junto com a minha família para irmos para as reuniões centrais da igreja que ficava no centro da cidade. Mas de repente eu senti um zéfiro me atingir quando o próprio Washington, ele veio e parou na minha frente com aquele seu sorriso enternecedor. Ele olhou assim para mim e me perguntou, como que se a minha opinião fosse importante. Ele olhou para mim e perguntou, e aí, Tiago, o que você achou?
E aí, Tiago, o que você achou? Ele perguntou com um brilho no olhar que transbordou meu coração de alegria. Veio até aquele frisson. Aliás, esse frisson era a rotina sempre que ele estava perto de mim. Eu respondi, da maneira mais franca e sincera que eu podia responder: foi bom, mas teria sido maravilhoso se eu tivesse feito. Foi uma brincadeira minha. Eu sempre fui assim, metido a brincalhão, espirituoso. Eu precisava sempre quebrar aquele clima que eu sempre pensei que fosse meu, e qualquer dia eu iria me entregar, sei lá, denunciar tudo aquilo que se passava por dentro de mim. Tão subitamente eu senti me abraçando. Ele não apenas ficou na minha frente, mas ele me deu um abraço. Depois de ter feito a pergunta a mim, fiquei atônito e comovido. Eu senti o corpo quente e agradável da pessoa que eu mais desejava na vida. Era uma sensação ao mesmo tempo terna e eletrizante. Por mim, eu não desgrudaria daquele abraço nunca mais. Mas eu pude ver por trás do ombro do Washington a Camila. Eu pude ver a namorada dele. E ela estava me olhando como se eu estivesse cometendo um grande pecado. O mais grave de todos os pecados. Ela tem medo. Ela tem medo que eu roube o futuro esposo dela. É assim que o pessoal da igreja fala. Evita-se falar marido, não sei por quê. É meu esposo, é minha esposa. Então, a Camila teme que eu roube o futuro esposo dela. Eu tenho certeza que isso vai acontecer um dia. Não porque eu vou roubar, mas porque eu sinto. Ela é linda, a Camila. É linda. Ela é linda, mas insegura. Ela é insegura, mas ela é linda. Para ser bem sincero, o Washington e eu nos víamos até aí nesse momento todos os dias. Era pouco, não era muito tempo não, mas todos os dias. Eu estava estudando pela manhã, fazendo uma faculdade, aliás, completando uma faculdade, e ele fazia também, adivinha, tinha feito já parece que um curso universitário e completava teologia à noite. Eu trabalhava à tarde. Obviamente eu precisava trabalhar. E ele trabalhava num período integral. A melhor parte dessa história, desse meu amor não correspondido pelo meu amigo, é que nós nos víamos praticamente todos os dias da semana depois que ele chegava da faculdade. Ficávamos por volta de uns 30 minutos conversando em frente à casa dele, ou às vezes a conversa era em frente à minha casa. Às vezes no quarto dele, às vezes no meu quarto. Morávamos um de frente para o outro. Tinha esse detalhe, a nossa vizinhança. 30 minutos que nós conversávamos ali por noite não era absolutamente nada ou quase nada. Por isso, eu considero o fato de nos vermos pouco, nos víamos pouco. Numa quarta-feira, eu tinha marcado de estudar uma palestra que ele apresentaria na reunião central. Aí ia ser uma coisa maior. Ele ia falar não com 100, 200, 300 pessoas, como já era do hábito dele. Mas nesse encontro, nessa palestra na reunião central, viria gente de todo o estado e até de outras cidades, de outros estados. A previsão era de ter ali umas 2.000, 2.500 pessoas. Então eu fui fazer o estudo dessa palestra com ele, com aquela felicidade transparente na alma. Peguei a minha mochila, eu não vivo sem a minha mochila. Peguei a minha mochila, desci
as escadas da minha casa, só foi atravessar a rua. Ele morava em frente. Apertei a campainha e vi aquele rapaz que eu sempre considerei lindo, de olhos castanhos esverdeados, pele morena clara, lisa feito um pêssego, vir ao meu encontro. Washington. Mal sabia a ansiedade que ele me fazia sentir toda vez que eu o via. Era sempre assim. Ficamos por horas passando e repassando todo o material que seria usado para a apresentação. Cansados, só vimos uma opção. Como a gente ficou estudando muito tempo e a gente foi se cansando, daqui a pouquinho o olhinho começa a fechar, só vimos uma opção: dormir. Joguei o meu corpo naquela cama confortável e relaxei. Dormi. Mas antes que eu pegasse num sono assim profundo, eu senti que ele se aproximou de mim. Sabe quando a pessoa se senta ao seu lado na cama? Eu estava dormindo, eu acho que ressonava. Eu havia pego num sonho, num sono, numa rapidez tão grande que eu acho que eu ressonava. E eu senti um instante quando a cama se afundou, era ele sentando do meu lado. E aí eu senti que as mãos dele passaram pelos meus cabelos, finos e espetados. Meu coração deu uma acelerada. Mas eu estava relaxado. E como não passou disso, o carinho, um afago nos meus cabelos, eu acabei adormecendo de verdade. Peguei no sono profundo. Olha, uma coisa eu quero dizer para você. Um homem apaixonado é capaz de fazer muitas coisas. Perde a lucidez, perde o bom senso e às vezes perde até o amor próprio, se entregando fervorosamente a um sentimento que nem sempre é correspondido. Às vezes não é recíproco. A semana ia passando e meu coração apertando, com medo iminente e com uma falsa esperança que apenas eu posso ser o culpado por ela. Então eu tomei o celular nas mãos e eu digitei: Washington, preciso ver você hoje. Me encontra às 6 da tarde no parque. Sim, no nosso bairro havia um parque. Às 6 horas, no parque. Tarde de sábado. O sol é refulgente. Era mês de janeiro. Me abrigava em seu calor como uma asa, como uma quase extinta chance de tudo dar certo. Eu marquei às 18. Eu estava tão ansioso e sou. E talvez por ser sábado, eu cheguei às 4 da tarde. Aliás, nem 4 horas direito, 10 para as 4. Andei pelo parque como eu gostava de fazer. Lá tinha um laguinho com uns 3, 4 patinhos. Fiquei ali vendo os patos nadarem. Meditei à beira do lago. Tentei me convencer de tomar a atitude mais ridícula que eu já tomei em toda a minha vida. Quem sabe agora eu não esteja sendo duro demais comigo mesmo, não é? Pode ser. De repente, sentado ali no lago, ainda observando os patinhos, eu olhei assim no meu relógio, 5 minutos para 6. Falei, puxa, é a hora dele. Quando eu escutei aquela voz, sabia que eu ia te encontrar aqui no lago. Sabia que você estava aqui. Senti aquela voz acariciar primeiro os meus tímpanos e depois a minha alma. Washington. Eu, para brincar, para descontrair, Washington, o grande,
Grande Washington, que bom que você veio. Era verdade. Que bom que ele estava ali. Eu me senti feliz. Ele se sentou ao meu lado. Ficamos conversando por um tempo sobre coisas da vida, até que eu não mais suportava a angústia e eu precisava falar. Eu precisava me abrir. Eu tinha que falar. Eu me lembrava que o incentivo que eu tinha era exatamente daquele dia na casa dele, quando eu deitei na cama, que pertencia a ele, e dormi, e ele afagou os meus cabelos. Ele afagou os meus cabelos de uma maneira assim carinhosa. Quem sabe aquilo fosse um sinal. Eu tinha certeza de que aquilo era um sinal. Era uma correspondência, ou não. Ou teria sido um afago de irmão inclusive de igreja. Sei lá. Se eu estava misturando tudo, eu não tinha certeza de absolutamente nada. Então eu estava ali para falar e eu ia falar e eu falei. Washington, eu pedi que você viesse aqui porque eu precisava. Aqueles olhos dele castanhos com o verde acentuado pelo brilho daquele sol de verão queria me deixar atônito. E ele falou meu nome completo. Tiago Souza Saraiva. Vai, desenrola, não me enrola. O que é? Está acontecendo alguma coisa? Fala, Tiagão. O que é? Difícil para mim. Caramba, meu. O que foi? Pode falar. Washington. Vai, Tiago. Fala. Washington, eu estou apaixonado por você. Falei, eu tinha que falar. Falei, eu precisava falar. Eu tinha que falar. Vou até evitar aqui comentar sobre o tremendo choque. Quando ele escutou isso, quando ele ouviu isso, ele levou um choque. Ele tanto levou um choque que ele precisou de um tempo, assim. Ele ficou parado, Eu me lembro que ele respirou de uma maneira mais difícil. E depois de ter respirado de uma maneira mais difícil, 1, 2, 3 vezes, ele me respondeu: Ô Tiago, que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa, Tiago? Ele tinha um semi-sorriso tímido quando tentou falar isso. Mas era um semi-sorriso tímido descrente. Sua bochecha ficou avermelhada. Levantei de repente com os olhos marejados do banco onde eu estava, em frente àquele lago. E já levantei pedindo desculpas pela amizade que eu tinha certeza que tinha acabado, tinha terminado ali. Pela reação dele, pela forma como ele reagiu, tudo acabou ali. Então eu levantei: me perdoa, desculpa. Eu vou embora, eu preciso ir embora. Washington, não, tudo bem, não se preocupe comigo. Eu te ligo mais tarde. Tudo bem, irmão, tudo bem. Eu quis assentir, porém não esboçava reação. Eu caí na minha própria armadilha. É isso. Caí na minha própria armadilha. Eu me considerei, a partir daí, um dos caras mais ridículos da face da terra. Eu não conseguia mais me olhar no espelho, para vocês terem uma ideia. Eu não conseguia. Senti-me ridículo.
E ali para mim começava a acabar quem eu era, se é que eu era alguma coisa. Mas o Tiagão, como às vezes ele chamava, Tiagão, começava a acabar ali. Perdi. Minha palavra era perdi. Foi o que eu consegui repetir durante o restante daquele dia, chorando, derramando até a última gota d'água do meu organismo, chorando. E eu repetia, perdi, caramba, perdi. Estou acabado. Domingo chegou. Isso era sábado. No dia seguinte, domingo. O meu corpo inteiro trêmulo no domingo, sem saber o que me esperava, porque no domingo, a grande reunião na igreja. O grande encontro. Domingo. Sem saber o que esperar de Washington e sem ter para onde fugir, porque eu tinha que ir. Eu também tinha os meus compromissos com a igreja. Eu estava com o corpo inteiro trêmulo. Eu tinha certeza de que alguma coisa iria acontecer, sabe? Sabe quando você tem a certeza de que, não, isso não vai ficar assim. Não é que eu perdi só. Isso vai ter consequência. Isso vai ter consequência, é óbvio. E eu, sem ter para onde fugir, tive que ir para a igreja. E para minha surpresa, ao adentrar o corredor principal da assembleia, que dava para o salão principal, eu vi o rosto tímido e pálido do meu amado, o Washington. Ele caminhava na minha direção e meu coração vai disparando, vai disparando meu coração. E aquele frisson de novo, aquela ansiedade de novo, era o Washington. Ele vinha caminhando na minha direção e meu coração vai disparando. Ele vem ao meu encontro e aí ele me diz assim: meu irmão, isso aqui é seu? Foi o que ele me disse. Meu irmão, isso aqui é seu? Você esqueceu. Quarta-feira, lá no meio daquela bagunça em casa, você esqueceu lá, é seu, né? Era o meu diário. Lembram que eu falei que eu levei a mochila? E o meu diário, ele não se apartava de mim. Isso aqui é seu, meu irmão? Era o meu diário. Você esqueceu lá no meio daquela bagunça quarta-feira em casa? Foi digno. Quando ele me devolveu o diário, sabendo quem ele era, conhecendo o Washington desde os 14 anos da escola bíblica, com a professora Geisa, eu tinha certeza que ele não tinha investigado, eu tinha certeza que ele não tinha lido. E aí eu peguei o diário, e quando eu peguei o diário, que eu coloquei assim, junto à minha Bíblia, quando eu estou colocando o diário assim, sabe quando você está colando o diário com a Bíblia? Eu ouvi uma voz gritar atrás de mim: seu insolente e depravado! Foi assim que gritou a voz atrás de mim. Seu insolente e depravado! Ouvi uma voz rouca gritar no corredor. Todos me olharam. Algumas pessoas sérias, outras pessoas sem saber assim que atitude tomar, riam, assim, sem produzir barulho com esse riso. Mas o ser humano é complexo. O ser humano, diante de
de um escândalo, porque aquilo era um escândalo. O ser humano, às vezes, ele não sabe como reagir. Então eu olhava para as pessoas e algumas estavam com a cara séria, fechada, e outras assim com um riso nos lábios. O grito dele foi: seu insolente e depravado! E eu olhei para a reação das pessoas e eu vi que quem gritava, aliás, eu sabia muito bem quem gritava, era o bispo, o líder maior da nossa igreja. Quando ele me chamou de insolente e depravado, eu olhei para o bispo e falei: bispo, não estou entendendo. Foi o que eu consegui falar: bispo, eu não estou entendendo. Como não está entendendo? Como que você não está entendendo? Ele se virou e aí ele puxou do mural ao meu lado uma página que tinha sido arrancada do meu diário. Estava no mural, para que todos da igreja lessem. A pessoa pegou meu diário, arrancou uma página e colou no mural, para que todos da igreja lessem. Como que você não está entendendo? Ele se virou e puxou do mural a página arrancada do meu diário. Isso aqui! Ele queria esfregar aquele papel na minha cara. É disso aqui que eu estou falando, ó. Não está entendendo? Não é seu a letra? Não é sua? Essa pouca vergonha. Essa pouca vergonha pertence a quem mais que não você? Escuta aqui, paz. Escuta aqui. Além de você estar trilhando o caminho do inferno, você pretende levar o nosso apóstolo? Você pretende levar o Washington, o nosso apóstolo, com você? É isso que você quer? Você já está no inferno, rapaz. E quer levar o outro? O outro não me perdoa, Washington. O outro ao qual me dirijo é o nosso apóstolo. Você vai ser grande aqui nessa igreja? Viu, Washington? Você vai ser grande. Agora para você, Tiago, ele falou com menosprezo o meu nome. Agora para você, Tiago, regime disciplinar. 6 meses, é o mínimo. Já me reuni com os líderes e chegamos à seguinte conclusão: regime disciplinar para você, 6 meses, é o mínimo para você, seu Tiago. Nossa, eu estava destruído. Eu estava destruído. Eu me senti envergonhado diante da minha família ali presente. Me senti envergonhado diante dos meus amigos, diante das minhas amigas, diante dos demais membros. A página que havia sido arrancada do meu diário e colada no mural era justo a página que eu confessava estar apaixonado pelo Washington. Era aquela página. Fitei os olhos do Washington. Diante do bispo, eu não tive coragem de olhar, porque o bispo, para mim, naquele momento, ele parecia um carrasco e não um bispo. Sabe quando você é condenado à morte, à forca, a qualquer tipo de condenação? Eu vi o bispo como um carrasco. Então eu olhei, meio que querendo pedir um socorro, eu olhei para os olhos do Washington, aquele que por muito tempo eu tratei como irmão. Era assim que a gente se tratava no ambiente da igreja e fora dele. Irmão em Cristo. Sentia como que se o inferno estivesse dentro de mim de fato e pronto para explodir.
Sabe o que foi que o Washington me falou? Quando eu precisava de algum apoio, ele olhou para mim e falou: Tiago, sua infantilidade me assombra, rapaz. Sua infantilidade me assombra, rapaz. Foi a única coisa que ele me falou. Olhei para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, todos decepcionados. Eles por terem um filho gay e a minha irmã por ter um irmão como eu. O único que me confortou, ele não estava lá na igreja. Eu tenho um outro irmão, Mateus. Ele me deu uma força, o Mateus, meu irmão, que não estava lá naquele domingo. Era impossível acreditar que, apesar de tantos avanços no mundo, eu sofria uma represália tão grande por ser um homossexual e por ter declarado o meu amor por quem eu sempre fui apaixonado. Eu estava 6 meses expulso da igreja. O que ele quis dizer com isso, o bispo, é 6 meses longe da igreja, afastado. Havia uma escola de reeducação que não ficava exatamente na mesma cidade. Eu teria que ir para lá para me reeducar. E eu decidi, na segunda-feira, já que a minha família queria muito que eu fosse para essa cidade para me reeducar, nessa escola especial, eu tinha decepcionado tanto a minha família que eu falei: eu não posso negar isso, né, para minha mãe, eu não posso negar isso para o meu pai. Então, quando foi na segunda-feira, por volta de 4 horas da tarde, um táxi estacionou em frente à minha casa. O tempo sereno, calmo, livre, me permitia respirar agora com menos culpa, mas ainda com culpa. O táxi me esperava do lado de fora de casa. Meus pais estavam sentados no sofá da sala e não quiseram sair. Minha mãe falou que era muito triste me ver partir. Meu pai ficou quieto. Preferiram ficar sentado. A minha irmã, ela veio até a janela e o meu irmão Tiago me deu um abraço e me conduziu até o batente da porta. Depois, ele me disse: boa sorte, Tiago. Meu irmão Mateus. Ele me levou até o batente da porta e disse: boa sorte, Tiago. Eu estava guardando a minha última bolsa no porta-malas do táxi. Já tinha aberto a porta traseira do carro e eu vi quase o meu nome num sussurro. Tiago. Assim. Não foi um grito. Foi quase um sussurro. Tiago. Me voltei para o outro lado da calçada. Era o Washington. Eu não acreditei, era o Washington. Ele estava com uma camisa gola em V, branca, calça jeans. Ô, meu irmão. Ô, meu irmão, me perdoa pelo modo como eu agi com você sábado. Eu juro que eu não tive a intenção de ferir os seus sentimentos. Até parece que você não me conhece. Washington, quem ama não faz o que você fez, cara. E eu não estou falando do amor carnal, não. Eu estou falando do amor que a gente aprendeu na igreja mesmo, que você prega. Eu estou falando do amor em Cristo. Quem ama não faz o que você fez, cara.
Ou você acha que faz? Me perdoa. Mas aquela brincadeira de mau gosto de ter colado a página do diário no mural da igreja, aquela brincadeira de mau gosto não foi minha. Foi da minha namorada Camila. Foi ela quem o fez. Foi ela quem encontrou o seu diário que você esqueceu lá em casa. Foi ela. Ela ficou louca quando ela leu o teu diário, ela ficou doida. Você sabe como é que a mulher, ela agiu sob forte emoção, né? A gente não deve agir assim. Não foi você? Não, não fui eu. Foi a Camila. Foi ela quem colou a página do seu diário lá, no mural. Foi nessa hora que eu olhei para o chão e eu senti as mãos delicadas do Washington me abraçarem e afagaram as minhas costas, assim, naquele abraço em que a pessoa te dá aqueles tapinhas. Vai com Deus, Tiago. Vai lá, Tiagão. Você volta. Daqui a pouquinho você volta lá para a igreja, tá? Percebi que ele chorava. Acho que sim. Incrível é acreditar que tudo isso me aconteceu assim tão de repente. Como estava programado, eu apertei a mão dele. Não foi no automático, porque nada com ele eu faço no automático. E entrei no táxi que me levou até a rodoviária, e da rodoviária o ônibus que me levou para a cidade, para onde eu fui, para a escola dos Reeducandos. Mas a minha história não termina aqui. Amigo Paulinho Boa Pessoa, aqui quem volta a falar com você é a Geisa, a professora da escola bíblica da igreja. Essa é a versão do Tiago para tudo o que aconteceu. No próximo capítulo dessa história, eu vou trazer a versão da Camila, da namorada, do porquê que ela fez o que fez, da forma como fez. E nesse segundo capítulo, vocês vão ficar sabendo, afinal de contas, o que aconteceu. É um trio. Muita gente chama de triângulo amoroso. Não sei se esse nome é correto. Triângulo amoroso. Eu não sei se cabe, mas eu prefiro chamar de um trio. Apresentei a versão, o parecer do Tiago. Ele de fato foi para essa cidade, ele foi fazer parte da escola dos Reeducandos, e conforme previra o próprio bispo da igreja, para voltar para o convívio da igreja em 6 meses. O Washington explicou que não foi ele quem encontrou o diário, foi a namorada, a Camila.
Foi ela que fez as coisas como as coisas aconteceram. Mas não teria ele responsabilidade? A versão da Camila vai, na verdade, colocar um desfecho nessa história. Não perca, aqui mesmo neste canal, a segunda parte dessa história linda.